Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos mostrar a você como é que funciona um artigo de opinião. Para isso, a gente vai analisar a carta ao leitor da revista Veja do dia 21 de agosto de 2019, tá certo? Então, a carta ao leitor é uma espécie de editorial, e o editorial é um tipo de artigo de opinião, é a opinião do veículo de comunicação. Então, quando você olha ali no jornal, o editorial, ali é a voz do jornal e não necessariamente a opinião de um colunista. Da mesma forma, no caso da revista Veja, você tem os colunistas, do mesmo jeito que a revista Carta Capital, Época, Isto É, as principais revistas do país. E aí o que ocorre? A carta ao leitor é a voz da revista. Então, é a opinião da revista sobre, normalmente, o assunto da capa. No caso aí, a capa da revista Veja da semana de 21 de agosto era uma capa que falava sobre a exploração da Amazônia, né? E então o editorial, a carta ao leitor, tratava deste assunto. Vamos dar uma olhadinha e analisar os principais pontos desse tipo de texto que está ali entre os textos jornalísticos, né? O artigo de opinião. Acompanha comigo. Com toda a falta de sutileza e profundidade no discurso presidencial, o governo Jair Bolsonaro vem obtendo, sim, alguns avanços importantes na área econômica. Nesta semana, por exemplo, foi aprovada na Câmara a medida provisória da liberdade econômica, que facilita o ambiente de negócios aos empreendedores brasileiros. Levando-se em consideração que há outras conquistas já realizadas e algumas mais em andamento, não é exagero dizer que, embora a situação da economia seja de grave enfermidade, o Brasil está tomando pela primeira vez em muito tempo os remédios corretos. Observe que o texto começa com uma exposição geral a respeito da situação do governo, analisando até de forma elogiosa, né? A gente pode apontar aí alguns elementos que são opinativos, que é uma característica do artigo de opinião. Por exemplo, logo na terceira linha você tem aí alguns avanços importantes na área econômica. Ele dá um exemplo, né, que foi aprovada a medida provisória da liberdade econômica. Ele diz, inclusive, mais abaixo, né, que há outras conquistas já realizadas, então tratar de conquistas é uma forma positiva. E também acaba dizendo que não é exagero dizer que, embora a situação da economia seja grave, o Brasil está tomando pela primeira vez em muito tempo os remédios corretos. Observe então que essa primeira parte aí do texto é bastante elogiosa em relação a medidas governamentais. Continua o texto. Infelizmente, mais uma vez a opinião, o mesmo não pode ser dito em relação ao tema do meio ambiente. Então agora nós começamos a tratar exatamente do tema do artigo de opinião, da carta ao leitor. Além de ter feito declarações estapafúrdias e até escatológicas, com sugestões para as pessoas visitarem menos o banheiro, Bolsonaro vem promovendo de forma consistente o afrouxamento e o descrédito dos controles na área ambiental. Trata-se de um grave equívoco com consequências negativas para a reputação do país no exterior e para o PIB brasileiro. Então observe que agora há uma referência a um elemento da semana, né, em que o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista, acaba aconselhando que as pessoas deveriam fazer menos cocô. Então você tem uma referência a um episódio, né? E depois, veja a opinião, vem promovendo o afrouxamento e o descrédito dos controles na área ambiental. A revista também diz, trata-se de um grave equívoco. Então, observe que o tempo todo a revista vai opinando sobre as questões. Continua o texto de Veja. O presidente parte da premissa de que o país precisa crescer e, portanto, não deve paralisar o seu desenvolvimento em razão de uma colônia de rãs ou de ninhos de passarinhos. Até aí ele está correto. Houve sim nos últimos anos um exagero de ações ambientais que atrasaram ou impediram obras vitais para a infraestrutura brasileira. A questão é que as generalizações são perigosas e a realidade bem mais complexa. Veja, uma opinião. Mais uma vez é bom lembrar que o parágrafo inicia com um certo elogio, mostrando o lado positivo, né? O presidente sabe que houve exageros em algumas ações ambientais, mas a revista diz: ao transferir esse raciocínio para toda situação ligada à sustentabilidade, Bolsonaro pode provocar um efeito contrário ao que deseja. Além de representarem uma oposição sistemática a temas de comprovação científica, como o aquecimento global e o desmatamento de florestas, a defesa da mineração em terras indígenas e a plantação de grãos na Amazônia não trarão o desenvolvimento econômico pretendido.
Pontualmente, essas medidas podem beneficiar grupos de garimpeiros e grileiros de terra, mas os aportes necessários para o crescimento não virão daí. Então veja que a revista contesta o posicionamento do governo. As grandes corporações, independentemente da área de atuação, obedecem a uma lógica global de respeito à natureza. Existem regras de compliance e orientações do Banco Mundial que incentivam ou obrigam empresas e fundos internacionais a ter esse tipo de comportamento. Quebrar essa lógica acarreta restrições de financiamento e prejuízos da imagem. Observe mais uma vez a linha argumentativa em que a revista mostra o posicionamento de órgãos e tudo mais e dá o seu ponto de vista, dá a sua opinião sobre o assunto. Continua a carta ao leitor. Mais do que não receber novos investimentos em mineração, por exemplo, tais medidas ainda podem atrapalhar a boa performance do agronegócio brasileiro no exterior. Mais uma vez, a opinião. Trata-se de um grande jogo internacional em que os produtores brasileiros se confrontam com competidores americanos e a resistência de agricultores europeus. Qualquer fator é utilizado pelos adversários como um ponto fraco a ser explorado, e o desrespeito ao meio ambiente é um deles. Então perceba que a revista coloca a questão de fazer de conta que não há desmatamento, dá pouca importância a fundos que ajudam a Amazônia e tudo mais, não é bom para a visão que se tem externamente do país. Como lembrou a revista The Economist em reportagem recente, diante de tal descaso, os consumidores do exterior podem, inclusive, pressionar as fabricantes de alimentos a não comprar as commodities brasileiras. Portanto, não são apenas protestos de ambientalistas em embaixadas brasileiras ou uma campanha da esquerda globalista contra o progresso. A revista aí faz uma referência a citações do próprio governo, que acusa as críticas, né? Aliás, diz que as críticas que advêm em relação à Amazônia viriam apenas de ambientalistas e da esquerda. A decisão de ignorar os aspectos mais profundos da questão ambiental pode trazer graves prejuízos ao Brasil e sua economia. Nem sempre uma abordagem simples é capaz de solucionar um problema complicado, escreveu a revista Veja. Então, observe que um artigo de opinião é muito parecido com aquele texto que você faz no Enem, não é? A questão toda é que no artigo de opinião se parte de uma notícia, se parte de elementos que você teve ali durante a semana, se parte de um fato específico. E o fato específico foram as declarações do presidente, não é? E a polêmica envolvendo a Amazônia, não é? Países que ajudavam com fundos para a proteção da floresta, que disseram que não iam mais mandar esse dinheiro para o Brasil, o governo fazendo acusações, dizendo que essa é uma pauta esquerdista, que não há desmatamento no nível em que já foi revelado, coisas dessa natureza. A revista, portanto, mostra que houve avanços, que de fato muitas vezes pode até haver exagero de ambientalistas, mas basicamente a revista se coloca numa posição de dizer que o governo está equivocado e que a decisão de não dar a proteção devida ao meio ambiente pode custar caro, inclusive aos interesses econômicos do país, tá certo? Então, veja direitinho, estude, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo. A grande diferença é que se parte de um fato específico para se escrever sobre o texto, tá bom? No mais, a estrutura é a mesma, com causas, com consequências, apresentação de exemplos e, se for o caso também, até de uma proposta de solução para o fato, tá bom? Grande abraço e continua aqui ligado no canal, tá bom? Valeu, galera!